Olá pessoal, antes de começar o tema deste vídeo, gostaria de avisá-los que eu estou lançando um curso, o curso Filosofia 360 Graus. Ele será todo online e ele terá, além das aulas gravadas, material de apoio, questões, certificado, lives e atendimento individualizado. As inscrições serão do dia 2 de abril ao dia 7 de abril e para saber mais sobre ele, clica aqui no link na descrição deste vídeo para receber todas as informações desse curso. E sério, ele está muito bom. Eu levei basicamente um ano para preparar esse curso e agora vocês poderão ter acesso a ele. Nele teremos uma turma única e fechada. Clica aqui para saber mais. Agora sim, vamos ao tema deste vídeo. Nós falaremos agora sobre o existencialismo de Sartre e a sua questão do ateísmo. Camus, no livro A Peste, levanta a seguinte pergunta: é possível acreditar de maneira ateísta em Deus? E no fundo é a mesma pergunta elaborada e desenvolvida pelo existencialismo de Sartre. Para Sartre, Deus não existe. Apesar disso, Deus nunca poderá ser extinto totalmente da consciência humana. Tanto Sartre como Camus partem da frase de Dostoiévski: se Deus não existisse, tudo seria permitido. E Sartre vê nesta consequência o ponto de partida do existencialismo. Se Deus não existe, então não temos a mínima certeza de que a vida possa ter sentido. Não há qualquer instância assim que nos garanta o sentido e nos dê parâmetros certos a seguir. No momento que não temos Deus como marco, nem uma moralidade objetiva, faltando então esses parâmetros para seguir, nos vemos perdidos. E muitas pessoas encontram sentido justamente em Deus ou em parâmetros objetivos ou numa moralidade objetiva. Quando nós tiramos essa moralidade objetiva e quando nós tiramos Deus, essas pessoas acabam se sentindo totalmente perdidas. Para o existencialismo, o ser humano foi jogado no mundo sem pedir e quando ele se deu conta, ele já era um ser existente. Bom, então o que nos resta, se não existe um parâmetro objetivo, se não existe Deus, é buscar em nós mesmos esse sentido. O mundo assim se apresenta aos indivíduos como um mecanismo incompreensível e totalmente indiferente. E o absurdo desse mecanismo é que no final, o destino final de cada pessoa é o não ser, ou seja, a morte. Então nós passamos a nossa vida toda buscando algum sentido, buscando felicidade, buscando algo que vai além da mera finitude, e quando nós chegamos no final, nos deparamos com a morte, com o não ser, que é justamente o fim de tudo. E a situação ainda pode se agravar. Por quê? Porque nós temos consciência disso tudo. E aí nós temos que fazer uma escolha: ou acabar com a existência, ou continuar com essa existência buscando um sentido, só que sabendo que esse sentido não existe, ou simplesmente viver uma vida sem sentido. Quando Sartre fala da realidade concreta da vida, o chamado em si, os objetos que contornam e sufocam o ser humano, toda essa realidade acaba impedindo o ser humano na tomada de decisões livres. E na medida em que a pessoa se torna consciente deste fato, aí nós temos a náusea. Mas independente da náusea, permanece para o ser humano o fato de que sua pré-condição é justamente a liberdade, porque, segundo ele, somos condenados a ser livres, somos condenados à liberdade. Então nós nascemos sem pedir, nós fomos jogados no mundo, na nossa frente há um vazio, há um nada, porque não há sentido, não há Deus, não há parâmetros morais objetivos, somos condenados à liberdade e o nosso destino é o não ser, a morte. E ao mesmo tempo é justamente por causa da liberdade que Deus não pode existir. Porque se Deus existisse, Deus seria o parâmetro para o qual o ser humano deveria se basear, e portanto ele não teria liberdade. Assim, segundo Sartre, nós temos dois polos, a liberdade do homem e a existência de Deus, que se excluem mutuamente. Ambos não podem existir ao mesmo tempo, e quem existe para Sartre é a liberdade e não Deus. Se Deus existisse, a vida humana teria sentido, mas ela não teria liberdade. Para que exista a liberdade é necessário que Deus não exista. E é justamente diante da consciência disso que provoca no ser humano o desespero, a angústia e a náusea. Como ele mesmo diz, se Deus não existe, devemos decidir sozinhos o sentido do ser. O ser humano agindo numa liberdade absoluta e não sendo limitado por nenhuma forma de Deus, ele mesmo acaba se tornando a última instância para definir aquilo que ele é. Na sua obra O Existencialismo é um Humanismo, Sartre nos diz: o homem é primeiro um projeto que se vê subjetivamente,
Nada existe antes desse projeto, e o homem será primeiro aquilo que haverá projetado ser. Se realmente a existência precede a essência, então o homem é responsável por aquilo que ele é. Assim, o ser humano encontra neste projetar o seu próprio sentido. E é justamente nisso que ele encontra a sua responsabilidade. Portanto, a ética sartreniana é a ética da escolha. Porque no momento que eu estou escolhendo, é como se eu dissesse, a humanidade deveria escolher dessa forma. No processo de projetar, a pessoa está totalmente sozinha. Não há Deus que ofereça apoio, nem uma orientação moral que nos dê um norte. Assim, a responsabilidade humana não acaba se limitando apenas para si mesmo, mas ela encontra aqui uma espécie de responsabilidade social. Falamos neste vídeo sobre o dilema entre liberdade, Deus e a busca de sentido em Sartre. Até mais!